Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos voltando às gravações dos nossos vídeos, graças a Deus, eu estava morrendo de saudades. E hoje nós vamos falar sobre as anemias. Há umas 2 semanas atrás eu escrevi um artigo para o blog falando sobre anemia. Inclusive o endereço vai aparecer aqui embaixo para vocês, quem tiver interesse de ler e conferir mais detalhes, está lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um caso de uma paciente que eu atendi no consultório, para mostrar para vocês a importância de a gente investigar a causa de anemia antes de começar a tratar com ferro. É muito comum que eu receba pacientes, e todos os médicos de uma maneira geral, né, recebam pacientes no consultório que usam ferro para tratar anemia. E aí, será que toda a anemia é causada pela deficiência de ferro? E se isso é verdade, será que toda anemia por deficiência de ferro deve ser tratada só com a reposição de ferro? Então vamos lá entender. Bom, então, de fato, a deficiência de ferro pode causar anemia e é uma das causas mais comuns de anemia na população geral e no idoso. Vamos entender primeiro o que é anemia. Dentro do nosso sangue existe uma célula chamada glóbulo vermelho. Dentro do glóbulo vermelho está a hemoglobina, que é a partícula que vai levar o oxigênio para todas as células do nosso organismo, para que as células dos órgãos, consigam funcionar e para que a gente sobreviva. Essa hemoglobina que carrega o oxigênio, ela é formada também por ferro. Por isso que quando o ferro no sangue está baixo, ele vai causar anemia. E a anemia nada mais é do que uma hemoglobina baixa. Espero que tenha dado para entender. E qual que é o valor normal da hemoglobina? Nas mulheres, acima de 12 e nos homens, acima de 13. Bom, então vamos lá entender. Quando o ferro está baixo, a gente vai ter uma diminuição da hemoglobina e a gente vai ter uma anemia, certo? Mas por que o ferro está baixo? O ferro pode estar baixo no organismo por 3 motivos. Ou porque você está ingerindo pouco ferro pela dieta, ou porque o seu organismo não está absorvendo aquele ferro que você ingere, ou porque você está perdendo aquele ferro, geralmente através de sangramento. E esse sangramento pode ser um sangramento, uma hemorragia evidente, como no acidente de trânsito, que o indivíduo sangrou muito e perdeu muito sangue, ou o que é mais frequente, esse sangramento pode ser oculto. E aí aquela perda é pequenininha, ninguém vê, mas a longo prazo, por meses ou anos, ela acaba se tornando volumosa, porque foi perdendo por muito tempo e aí acaba levando a um quadro de anemia. Então essa minha paciente, ela veio na consulta, na verdade, porque ela estava queixando de pressão alta que não conseguia controlar. E aí a gente pediu alguns exames para fazer uma investigação mais geral e eu vi que ela tinha anemia. E aí eu falei, dona fulana, a senhora está com anemia, a gente vai precisar investigar. Ela me disse, ai doutora, eu tenho essa anemia já faz mais de 1 ano e eu uso ferro, ela está bem controlada. E eu perguntei, mas a senhora já chegou a investigar qual a causa dessa anemia? Não, na verdade, em algum momento ela fez um exame que deu anemia e ela, por conta própria, começou a usar ferro porque todo mundo trata anemia com ferro. E o que é que eu fiz para essa paciente? Bom, então assim, eu pedi inicialmente o perfil do ferro no exame de sangue para a gente confirmar se esse ferro estava baixo. E apesar de ela estar tomando o ferro dela realmente estava baixo no sangue. E aí a gente identificou que de fato a causa da anemia dela era a deficiência de ferro. Mas por que o ferro dela estava baixo? Será que ela estava ingerindo pouco ou ela estava perdendo? Em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos, como é o caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, é muito raro, é bem mais raro a gente encontrar anemias por deficiência da ingesta, porque nós temos uma dieta em geral adequada ou razoavelmente adequada. Então a gente consegue ingerir a quantidade suficiente de ferro pela dieta. Então a gente sempre tem que pensar, principalmente no indivíduo idoso, em perda de ferro através de sangramentos. E aí foi o que eu pensei para essa paciente. Inicialmente eu pedi uma endoscopia, que é aquele exame onde vem o aparelhinho endoscópio para observar o estômago, porque causas frequentes de sangramentos ocultos são, por exemplo, úlceras no estômago, algumas malformações vasculares que vão causando perdas pequenas de sangue, mas que a longo prazo acabam se tornando importantes. A endoscopia dela estava normal. E aí eu parti para o segundo passo, que foi uma colonoscopia.
A colonoscopia é um exame semelhante à endoscopia, mas ao invés de o aparelho observar o estômago, ele é inserido através do canal anal e ele vai ver o intestino. E aí, durante esse exame da colonoscopia, foi detectado um pólipo intestinal. Pólipo o pólipo dela, na verdade, era uma lesão benigna, por sorte nossa, mas o pólipo estava sangrando e estava causando esses pequenos sangramentos que acabaram levando à anemia. E aí esse pólipo foi retirado durante a colonoscopia e aí conseguimos tratar a causa da anemia dela. Precisamos continuar a reposição de ferro por algum tempo para poder recuperar daquela anemia. Mas eu queria trazer a mensagem para vocês, para que vocês prestem atenção. Primeiramente, anemia não é normal no idoso. A anemia é uma doença. É uma condição que precisa ser investigada e tratada. Então, não fiquem pensando que idoso é normal de ter anemia, tá? Que é esperado para o envelhecimento, porque não é. Segundo, não se automediquem, não fiquem tomando ferro para tratar uma anemia sem antes investigar. Uma vez que foi investigado e foi identificado que realmente é uma anemia pela deficiência de ferro, aí sim vai ser tratado com reposição de ferro. Mas, por outro lado, também precisamos identificar por que esse ferro está baixo. Se é só uma ingestão diminuída pela dieta, se está sendo mal absorvido ou se está perdendo. E se está perdendo, precisa ser tratado a causa desse sangramento, a causa dessa perda de sangue e, consequentemente, de ferro. Espero que a mensagem tenha sido válida para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima semana. Um grande beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau.